Olá, boa noite, pessoal. Pessoal começando a entrar aqui. Boa noite, Eriquinha, Cida Costa, André, meu primo, Vanessa. Vou chamar aqui logo o meu convidado, o Bernardes. Stever está na área, grande Stever. Pode contribuir muito aqui para o nosso papo. Vou chamar nosso convidado, depois eu falo um pouquinho o que a gente tem para falar. Estou chamando aqui. Júnior, meu primo, já está aí. Aê! Vou ajeitar aqui. Grande Bernardes. Tudo em paz? Salve, Boa tudo noite. jóia? Boa noite, O pessoal tá entrando pessoal. aí, ó. Ricardo, meu amigo, tá aí. Ó, o Biral entrou aí. Lucinha. O pessoal tá entrando. Turma de peso. É. Responsabilidade a Stever já nossa aí, hein, entrou cara? aí. Ih, rapaz. Então, vamos nos apresentar? Olá, Biral, Começar. Stever. Boa O noite, Stever já querendo Dani, saber o que a gente está bebendo. Verônica, Tati. Ó, até minha mãe ali apareceu. Ó, É, a mãe tem que, Miriam tá tem que aí. incentivar o filho, né? Com certeza. Rafael, boa noite. Fala, Fidelis. Então vamos nos apresentar, falar sobre o que a gente vai falar, né? Mauri, boa O noite. Mauri já perguntando Eu o que a falei, gente eu está falei que o bebendo. pessoal A ia perguntar o Denise, que que minha a gente ia amiga, beber. já quer mostrar o que você tem aí? Você quer que eu comece aqui? Pode Bom, ser, vamos lá. mostra aí. É... Andréia. ah, eu Amiga tô perguntando, com tinta ou espumante? Abre um espumante para entrar no ritmo da live aqui. espumante, Esposa Pivete, também na área. vi. Hope, grande Hope. É o Hope aí. Bom, a gente tem aqui um Pascal, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui, um Pascal Doquet, Tá. Premier Cru, Cœur de Terroir, Vertus, tá? Qual a safra mesmo? 2005. Esse é safrado. É até interessante você perguntar pelo seguinte, 2005 lá. Vamos lá. Por que eu escolhi este, né? Este champanhe especificamente? Porque já é uma aula só falar dele, né? A primeira coisa, a primeira distinção que a gente vê lá em champanhe, né? Entre safrados e não safrados, no global, Valéria aí. né? São os NVs, os non vintage, os blends de várias safras, né? E Mauro André. o Pascal Doquet, ele tem esse cuvê tanto safrado quanto não safrado, né? Ele Ah, faz tá. vários vinhos de terroir diferentes, tanto Grand Cru quanto Premier Cru, explorando justamente essa questão do terroir que a gente vai falar mais lá na frente, né? Esse aqui Isso. vem do Premier Cru de Vertus, né? Na Côte Blanc, né? Patrícia. E passa 10 anos Surly, né? 10 anos, né? Nossa. 10 anos, 10 anos. Então é bem interessante esse aqui. Legal. Vou mostrar o que eu tenho aqui também. Falta o seu, né? O meu já vai em outra, meio na contramão disso. Não é champanhe, é um espumante inglês. Então tá aqui. É um Gusbourne Rosé 2015, é safrado. Ele já tem alguma coisa de não safrado por lá, mas não é tão comum, os não vintage. Eles não têm uma biblioteca ainda muito grande de vinhos reservas para fazer os não vintage.
Então esse é Vintage de 2015, um estilo, a gente vai ver uma pegada bem diferente aí do champanhe do que você tem. Vamos nos apresentar, né, formalmente agora, né? Vamos. Então, começando por mim, muita gente já me conhece aí, obviamente, mas deve ter alguém aí que ainda não me conheça. Se apresenta Meu nome é Jorge, já que eu não te conheço. Meu nome é Jorge Júnior. Bebo vinho há mais de 20 anos, mas comecei a levar mais a sério bem recente isso, uns 6 anos para cá. Então, como eu comecei talvez um pouco tarde, não tinha aquela litragem que muitos amigos tinham, eu deslanchei para o meio dos cursos e de educação nesse mundo, né? Então, fiz 3 cursos na ABS, básico, avançado e aprofundado de degustação. Depois fiz também o ISG níveis 1 e 2, para ter uma pegada mais de serviço do vinho, que a ISG tem essa pegada. E no W7 fiz 1, 2, 3 e agora estou no 4, né, esse diploma que eu estou fazendo lá em Londres. Estou na metade do caminho, das 6 etapas consegui concluir 3, inclusive a de espumantes, já virei essa página, faltam mais 3 aí pela frente. E fiz o curso Wine Business, né, FGV. Tenho esse blog Amor ao Vinho na internet, sou usuário do Vivino, aí, quem quiser pode ver lá meus posts, tem mais de 2.000 vinhos publicados lá no Vivino. Conheci o Bernardes em 2016, acho que lá na Bahia, lá naquele encontro no Marquinhos. Né? Depois a gente se encontrou de novo em Maceió, lá no Jarbas, né, presencialmente. E o Bernardes é um cara, conhece tudo de champanhe. Ama beber champanhe e adora tudo sobre a região. Ele foi só 5 vezes a Champagne, então tem todo o conhecimento da região, sabe tudo do que acontece por lá, o que tem de bom na área. Então, mas fala mais aí um pouquinho de você, Bernardes, é melhor você. Nada melhor do que você para se apresentar. Olá, já estão te chamando para vir a Ilhéus, viu? Opa! Eduardo aqui te dizendo. Eu já convidei, mas o problema é que ele é estrela, aí. Cara, não vem. Jardel aí. Gente, meu nome é Luiz Bernardes, para quem não me conhece. Eu também sou um amante do vinho como o Jorginho, né? Comecei provavelmente depois dele, por conta da idade. Acho que quando ele começou a beber, eu não tinha idade ainda para beber. Nada disso. Olha o Daniel Chaves aí, que honra. De 2012 para cá que eu tenho intensificado aí questão de estudos, como o Jorginho, fiz os Vou abrir o meu aqui enquanto também, isso, vai falando aí. Pode ir. É bom que você vai demonstrando como é. E eu não fiz isso que ia passar vergonha. E fiz o W7, 1, 2 e 3, né? Também para aprender técnica de degustação, né? E temos viajado, né? Sempre que a gente viaja, a gente procura visitar algumas regiões vinícolas aí, né? Ó, o Daniel, um abraço, Daniel. Esse sim conhece tudo. Então, sabe demais, né? Sabe demais. Esse ensina sobre tudo, né? Então, eu realmente, já visitei a região de Champagne ali algumas vezes, né? Tem uma vantagem de você visitar tantas vezes, que é o seguinte, ó, eu gosto muito dessa taça aqui, quando a gente bebe em taça de vinho branco, champanhe, eu acho que eu recomendo, de uma forma geral. E chegando lá, cara, na última vez que eu estive lá, eles mandaram fazer uma, olha lá, personalizada, tá vendo? Com suas iniciais, Tá Luiz Bernardes. Que maravilha! Que brincadeira chique. isso aí. Essa é de uma taça Lehmann,
que é da Leclerc Briand, e por acaso coincide com as minhas iniciais aqui, então a gente trouxe. Realmente, o Biral também tinha, mas ele já quebrou A todas. Andrea, Norma. Aham. É, A minha é nesse estilo também, né? Estilo champanhe sim, moderno, agora. Ela tem um bojo bem grande, a boca um pouco menor, né, do que uma de vinho comum. Até, Bernardes, eu tenho aqui os outros estilos, posso mostrar aqui rapidinho os outros estilos mostra de e já taça? fala Só por pra... que você acha melhor beber nessa. Vai. Aham. Aqui, eu tenho uma aqui que não é a famosa taça coupe antiga, mas lembra um pouco. É uma taça de Sim. coquetel, mas a gente lembra que tudo começou com um modelo parecido com esse, né? Assim, bem A larga e velha, rasa, a velha história né? do seio da amante É, do da rei. Madame É, Pompadour, né? exatamente. Depois a gente veio para a flute, né? Aquela taça Uhum. que ficou até há Sim. pouco tempo aí na moda, muito utilizada em coquetéis, né? Uhum. Bem estreita e comprida. Quem for comprar a partir de agora, não compre mais dessa, né? Perfeito. Mas quem tiver ainda em casa, guarda aqui para beber um espumante mais não muito complexo para o dia a dia, ou num coquetel, está super válido, né? E aí a gente veio para as tulipas, né? Algumas tulipas com um pouquinho mais de bojo, que aí já dá para a Sim. gente sentir um pouco os aromas, né? Os olfatos. Essa aqui é excelente, já te dá uma boa condição, né? Para sentir que o champanhe pode dar. Eu tenho uma que é o meio termo dessa aí, que a Decanter Ah, é? vendia da Ferrari, a Ferrari de Trento, né? Sim. Parecida, mais E aí curta a um pouco. gente, e a gente chegou onde a gente está agora, né, Bernardes? Com Isso. essas taças bem parecida com de um vinho tranquilo, mas ela tem é mais fechada aqui a boca dela. Vamos falar sobre o que a gente tem para falar hoje, dizer o que vem pela Vamos. frente, então, Eu rapidinho? só queria iniciar, se você me permitir. Claro, à vontade, você é o convidado, você que eu. Eu, assim, eu sei que a gente está passando por um momento complicado, né? A gente, eu digo, o mundo inteiro, né? Às vezes as pessoas, o que a gente está fazendo aqui, é um pouco conversando sobre um tema que muita gente gosta, né? E trocando, de uma certa forma, proporcionando entretenimento, ou às vezes até pitadinhas, né, de conhecimento, às vezes você desperta a vontade das pessoas de querer conhecer mais, né? Mas eu queria, já conversei contigo antes, né, dedicar essa live nossa, esse momento nosso aí, a, aos profissionais da saúde, né? Eu tem até um motivo especial para estar falando É, nisso, o Jorginho sabe, né? é, A gente, nessa crise sanitária aí, né? Os médicos, e eu tenho vários amigos nessa área, minha esposa é dessa área, né? Tem sido o batalhão de frente aí, né? Tem se exposto, né? Para tentar salvar as vidas das pessoas, né? E para a gente, assim, realmente, até na pessoa da minha esposa, que não está aqui com a gente hoje, a gente saúda os profissionais da medicina, é, da fisioterapia, enfermagem. Realmente, vocês merecem os é. nossos Pessoal, quem puder botar parabéns, uma né? palminha aí, um É, parabéns aí na live, eles merecem mesmo. realmente merece, né? São a linha de frente da gente, né? Então, é isso. Ó, a Mas Miriam, que vamos, é médica, sabe bem. a Miriam também. É. Hum, hum. Mas é isso aí, Então, você está vivendo isso, né? Sua esposa aí na linha de frente também, tá, atendendo. tá, tá. E é Não é uma fácil, coisa não. que é,
você sendo médico, né, tendo feito o juramento, ou sendo enfermeiro, ou técnico de enfermagem, sei lá, fisioterapeuta, né, você faz um juramento e você está ali para defender a vida das pessoas, né? Não é simples, você não tem como se esconder disso, né? Então, realmente, não deve ser uma luta fácil, né? Mas eu tenho É, certeza que pela cabeça deles não passa, não tem nenhuma dúvida, né? De que estão no caminho certo, que essa exposição tem exatamente. que ocorrer. É. Show, Bernardo. Parabéns aí, justa homenagem. É bom você falar isso aí nesse momento que a gente está vivendo. Agora vamos voltar lá às nossas bolhas. Vamos falar um pouquinho dela. Vamos. Então vou falar rapidamente os tópicos de hoje. Ó. A gente vai, porque tem gente aqui que de todos os de todo o tipo de conhecimento sobre vinhos aqui, acho que nessa live. Então, tem gente que está começando, gente que começou a curtir há pouco tempo, gente que já está há mais tempo, tem especialistas aqui também. Então, a gente vai começar um pouco do básico, o que é um espumante, os principais tipos de espumante, as regiões mais conhecidas que fazem espumantes. Depois a gente vai falar os principais fatores que afetam o estilo dos espumantes. Depois a gente já entra em champanhe, né? Depois a gente fala um pouco de champanhe, da história de champanhe. Vamos falar um pouco dos números do mercado de champanhe. E aí vamos aprofundar um pouquinho na região de champanhe, a AOC, as sub-regiões, clima, castas, solo, viticultura, vinicultura. Fala, Nilson. Um abraço. Em história, o Bernardo vai dar um show aqui, pode contribuir muito. Quem pensa em visitar Champagne um dia, fica pertinho de Paris, né? São 120, 130 quilômetros. Uma hora de trem, muito rápido. Então, o Bernardo vai dar vários detalhes aqui bacanas. E depois a gente vai falar nos estilos específicos de champanhe, a estruturação das grandes casas, dos produtores, né? Dos viticultores, as cooperativas, comparar um pouco esses estilos e terminar com as tendências aí, o que a gente espera que venha pela frente, as tendências de champanhe. Check-in com Mali, é isso? É possível de trem, sim. Tem TGV para lá, diário, vários horários, né? E rapidinho, 1 hora de trem até Reims. Que é um passeio. Eu, inclusive, já fiz isso. Uma das vezes que eu fui e voltei no mesmo dia, né? Vai fazer bate e volta, né? Dá para fazer bate e volta. Embora eu, o Daniel já falando aqui, só não vale fazer bate e volta. Eu recomendo explorar a região lá, né? Porque assim, Reims é uma cidade sensacional, né? Pequena, ela tem excelentes restaurantes, o vinho é dispensável falar, né? Agora, o champanhe mesmo, né? Se você quiser visitar, conhecer ali os pequenos produtores, os vinhos, o que a gente tem ali, realmente você tem que visitar os pequenos, os vilarejos mesmo, né? Então, Marquinhos aí, médico. Bate e volta, você não consegue fazer isso. Marquinhos, sinta-se saudado. Agora há pouco a gente falou de vocês aí. O Danilo já foi comigo para lá, né? O Danilo acabou de falar aqui, explorar a região é fantástico, realmente. A catedral Mônica, é aluna, monumental. Tá aí. Mônica, você tem toda a razão. A catedral é lindíssima. E outra, eu não sei se você teve a oportunidade de fazer isso, Mônica, mas a catedral, ela visitada à noite, ela tem é uma visita assim que vale muito a pena, né? A iluminação dela interna, né? A parque iluminação é realmente uma coisa que emociona. Vale a pena ver. Isso aí. Vamos então falar o que é espumante?
Vamos, vai lá. É um Eu vinho ou com você? bolhas, Vai né? você aí. É um vinho com bolhas, já respondi, pô. O É. que mais É. você precisa? Não, mais nada. Agora você pergunta. Agora, já que eu respondi a pergunta fácil, agora você responde a pouco mais difícil, né? Como é que essas bolhas entram aí? Opa! Então, Hum, basicamente, né, tem dois métodos de se fazer isso, né? Um natural e um artificial. uhum. O artificial é gaseificar, carbonatar o vinho, né? Você pega um vinho já pronto e carbonata, como faz com Coca-Cola, com Água alguns com tipos de água gás. com gás, né? E o outro método é um método natural, porque a fermentação em si, ela gera álcool e gera Cris, CO2, o bem-vinda. processo de fermentação. Então, o que é feito é aprisionar esse CO2 para que ele não se dissipe durante a fermentação. Então, tem alguns métodos para se fazer isso, né? E só falar uma coisinha, eu acho legal que o vinho que não tem gás, a gente chama de vinho tranquilo, e o que tem gás, a gente chama de vinho espumante, né? Em Exato. inglês, esse termo é exatamente o igual eles chamam a água lá, né? Still water, Still e para água sparkling. sem gás, e sparkling water, que seria a água gasosa lá, né? Então, é um termo que Isso. a gente poderia até falar aqui, vinho com gás e vinho sem gás, né? Meio falando de uma forma Exatamente. comum, assim. Eu acho que é isso. Então, eu acho que a definição já está feita. E só uma coisinha, até aqui que Hum. já começa a falar um. Não, não, acho que tem que deixar mais para frente. É porque se Vá, você carbonata, vai. as Hum, bolhas ficam bem hum. maiores do que quando você faz pelo método natural, né? Uma Tá fermentação. apressado. Tá apressado. Então deixa. Vamos, Você vamos quer acabar seguir. Vamos agora a seguir na, live? Tá com compromisso? Vai sair. vamos seguir na pauta. O... Pois Vamos é. lá. Então, Passando por. vá, siga. Você diz a Não, pauta aí. Eu tento. não. Então agora a gente ia citar os principais tipos de espumantes, né, e as regiões mais conhecidas. Os métodos de Você quer começar produção. daí? Vamos lá, vamos. Senta que lá vem história, né? Opa! O Jorginho sabe que eu sou um aficionado, né, por história. Então, questão o- as bolhas no vinho eram vistas como um defeito no vinho, né? As bolhas do vinho eram uma ocorrência absolutamente fortuita, né? Até o fim do século XVII. Né? Ó, o Nilson está pedindo para posicionar melhor a sua câmera aí, Bernardo. É, é que eu coloco, ela escorrega. Coloco, ela escorrega. Vamos lá. Eu tentei ainda comprar como é o nome daquilo? Um tripé aqui, mas em época de pandemia, tudo fechado, cara. É, Complicado. tá difícil. Então, era absolutamente fortuita, né? O que provavelmente acontecia era o seguinte: nessa época ainda os vinhos eram todos vendidos em barris, certo? E esses barris, eles era onde se fazia a fermentação e depois se vendia o próprio barril. Provavelmente esses barris, durante a fermentação, eles foram pegos por uma temperatura, um frio mais precoce, né? Que naturalmente estacionou o processo, né, de fermentação das leveduras. Né? As Isso. leveduras elas só trabalham numa determinada temperatura, né, acima de 16. O que, que é? É, tenta Canto o vir quê? mais pro lado, eu acho. Eu acho que você está toda hora chegando pro um lado daqui. Para o canto, eu É, aqui. Melhorou? isso aí. Aí. Oh, agora sim, me deram a dica. Qual é o problema? Bom, tá, Boa. melhorou. Então, esses barris provavelmente eles pegaram uma onda de frio que estacionou essa fermentação, certo? Os barris selados, expedidos, e essa fermentação, quando as temperaturas mais quentes, né, ela chegou, quando a temperatura provavelmente primavera chegou, a fermentação, a levedura não estava morta, simplesmente adormecida, paralisada lá, voltou a fermentar, com o barril fechado, selado,
começou a produzir o CO2 e o CO2 se incorporou. Como não tinha como evaporar do barril, acabou se integrando ao próprio vinho, né? Isso é um método, né? Cadê o Alexandre Hope, se ele estiver aí ainda ouvindo? Há umas 3 semanas a gente fez um encontro online aí, e ele me veio com um espumante do método ancestral. O método ancestral é exatamente isso, né? Método ancestral rústico é isso aí, né? Então essa é foi a forma como os espumantes, digamos, nasceram por acaso, né? E não tem nada a ver com o Dom Perignon, mas isso é outra história. Aí a gente não vai entrar nesse bem controversa, né? Eu vou deixar para o Stever aí entrar nessa história, que ele está redigindo um artigo sobre isso. Eu acabei esquecendo de falar, né? O Jorginho nos convidou aí. Era para falar isso na apresentação, você está vendo como é, né? Se eu não anoto aqui o que eu tenho que falar, eu acabo esquecendo. O Stever é outro cara que amante, né, do champanhe, do vinho branco, enfim, especialmente do champanhe. E a gente já vinha conversando sobre um dia, vamos parar, vamos escrever alguma coisa, vamos fazer alguma coisa sobre a região, né? Porque tudo que a gente consegue em termos de literatura na região de Champagne, hoje a gente tem que comprar fora, basicamente, literatura em língua inglesa ou francesa, né? Eu tenho até uns aqui, o livro do Peter Lien, tem esse livro aqui do David White. Cara de pau do Nilson. Cadê? Aqui, isso. O do Peter Lien, que é fantástico. E a gente falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos começar a escrever, vamos fazer um blog sobre espumantes, principalmente sobre champanhe, né? E foi daí que surgiu o Por Dentro da Bolha, né? Que é o dentrodabolha.com aí, né? Seu projeto aí com o está Stever, no ar, né? Projeto com o Stever, está aí nos assistindo. É verdade, a gente acabou conhecendo, esbarrando com o Peter Lien na rua, em Epernay, quando a gente visitou lá, eu, o Stever, o Biral foi conosco e o Nilson também foi. E basicamente a gente falando sobre espumantes, vai ter muita história, vai ter muita degustação, técnica, vai ter de tudo lá. Então, e bastante focado também nessa questão de visita, né? Porque, assim, muita gente que vai para lá quer saber, vamos lá, como é que eu faço para ir, o que eu faço o que eu posso visitar, o que vale a pena fazer ou não. Vale a pena fazer ou não é uma coisa muito pessoal. Fabão aí. Mas Valeu, Fabão. Um abraço. Eu sei que você gosta de champanhe mesmo, que você odeia Malbec, cara. Então, a gente está com esse projeto aí, o Dentro da Bolha. E já era para ter lançado ontem, só que problema técnico do bagual aqui, que não entende nada de domínio. Eu acabei transferindo o domínio, os caras me pediram 5 dias para transferir, eu não consegui lançar, a gente não conseguiu lançar ontem, né? Mas já estamos aí escrevendo mais. Quem quer saber o que a gente está bebendo? Marquinhos perguntou. Quem entrou depois? Marquinhos aqui, perguntou. Um champanhe, Premier Cru, Pascal Doquet. Esse aqui, Bernard, eu levei quando eu estive lá na Confraria Vinsanto, com Marquinhos, Leon, Tony Monteiro. Eu levei exatamente esse aqui, eles provaram lá. Uma boa. Então, vamos lá. Aí eles provaram lá. Eu acabei interrompendo aqui, falando, esse método ancestral ele é muito ele é usual lá no Blanquet de Limoux, principalmente, né? No Rhône também, mas tem alguns espumantes brasileiros também que têm utilizado esse método. Bernardes, eu tenho aqui até um exemplo aqui, um petnet, que é um tipo de método ancestral, né?
Só para exemplificar aí. Com a tampinha Corona. Ó, Rafael, Luciana, Fátima, um abração para vocês. São amigos nossos aqui da confraria. Opa, Confraria maravilha. nossa que tá parado. A Fátima, o Rafael também já viajaram com a gente lá para a França. O Rafael foi comigo para a Hansa uma vez também. Ele travou a tela? Aqui De não. quem? Aqui tá normal. Ó, eu preciso dar um alô aqui pro pessoal de sacanagem Goiânia. Do Esteve. Sacanagem do Esteve. Tem que ser, né? Gaiato. Deixa eu dar aqui também um alô pro pessoal de Goiânia. Tem pessoal da família lá que estão acompanhando aí. Não posso deixar de dar um alô para eles. Carla, Camila, Adson. Mas valeu, vamos lá, Bernardo. Vamos lá, vai lá, toca. Aí, além do ancestral, o que mais que a gente tem aí, Jorge? Então, além do ancestral, método tradicional, né? Que é o método feito em Champagne, Champenoise, também feito na Espanha, com os cavas, né? Cava, além de cava, Corpiná, né? Lá está uma confusão na Espanha, né? O Corpiná. Tá nos tribunais. Primeiro fizeram o cave de Pará recalificado. Se fosse aqui no Brasil, eu diria que nunca vão resolver. E agora já tem o Penedès Classic, tem um espumoso de Rioja que criaram, então os caras estão atirando. Grande Ivanzinho, cara. Olha aí, o embaixador. O Ivan aí. Michele. Bom, beijo. Então, voltando, o método tradicional é esse. A gente também tem esse método acontecendo na Itália. São os Franciacorta, lá no norte da Itália. E o Trento Doc, né? Que aqui a gente acha no Brasil aqueles espumantes da marca Ferrari, do Giulio Ferrari, que criou, né? E fora isso, na Alemanha tem alguma coisa, alguns ACT são método tradicional, os de maior qualidade. E também na África do Sul, o Cap Classic, né? Todo espumante que vem Cap Classic vou só colocar um asterisco método aí. Tradicional. Eu já tive a oportunidade de provar um extraordinário que o Esteve trouxe, base Chenin Blanc. Cara, e realmente muito bem feito. Muito bem feito. Mesmo, tá? Sul-africano? Sul-africano, exato. Bacana. Porque na França, né, na região do Loire, a denominação Vouvray é também 100% Chenin Blanc, né? E até a denominação Saumur leva no mínimo 60% Chenin Blanc, se eu não me engano. Então também tem alguns outros na França feitos com essa casta, né? Exato. Vamos lá, aí a gente tem o método tanque, né, ou Charmat. Eles estão chamando agora mais método tanque, que teve uma briga aí pela paternidade. Na Itália tem o Martinotti, lá eles chamam de método Martinotti. Falaram que o Martinotti que criou em 1880 e que depois o Eugène Charmat só aprimorou o método que ele que inventou, né? Então, a literatura tem chamado aí método tanque de um modo geral, mas é a mesma coisa que método Charmat. Ele é tipo o método tradicional, são feitas 2 fermentações, sendo que a primeira no tanque e depois a segunda também no tanque, diferente do tradicional, que a primeira é no tanque e a segunda fermentação na garrafa. Mas vamos lá, o que mais? Método de transferência. Isso. Método de transferência é bem parecido com o tradicional, né? Faz a primeira fermentação no tanque, a segunda na garrafa, até aí, igual é feito em champanhe, né? Até em champanhe se usa o método de transferência. A única diferença é que não precisa fazer aquele remoagem para retirar as borras. Se abre a garrafa, despeja num tanque, filtra-se o espumante e engarrafa novamente, já em outra garrafa, sob pressão, o que faz ganhar tempo, né? Então, esse método de transferência, o espumante é vendido numa garrafa diferente de onde ele foi fermentado. Já no champanhe, ele é vendido na mesma garrafa em que ele foi fermentado.
E eles utilizam muito o método transferência naquelas dimensões de garrafas bem diferentes, né? As Babies de 187 ml, o Jeroboão de 3 litros. Como o remoagem fica meio complexo de se fazer nesses tamanhos de garrafa, né? Então se faz o método transferência nessa. Camilo. Um abraço, Camilão. Quer Um complementar mais abraço ao algum Lucas método também. aí? Não, eu Ou queria vamos passar seguir? já vamos seguir, porque senão já viu, Vamos, né? A audiência vamos vai seguir. embora. Então, É. vamos lá, os fatores que afetam o estilo e qualidade do espumante. Eu acho que basicamente, vamos começar pelo melhor, uva, né? Sem uva você não faz nada. Então, se a uva não for de qualidade, não adianta, né? Aí tem toda aquela questão de rendimento, alto rendimento, baixo rendimento. A grande questão aí, já pegando para puxar lá a questão das tendências, durante muito tempo, né, o grande negócio de champanhe, Reinaldo aí. até, digamos que, até 30 anos, era de produzir em grandes quantidades, né, inclusive os pequenos produtores produzindo em pequenas quantidades e vendendo as suas uvas para as grandes casas, né? E isso tem mudado, né, em relação à questão da qualidade das uvas. Tem se buscado melhorar a qualidade das uvas para naturalmente melhorar a qualidade dos vinhos, né? É óbvio que ainda existe muita produção em alta escala, né? Mas já tem mudado um pouco essa grande. Óbvio que não é. A maioria ainda é produção em alta escala, né? Mas já existe um movimento em prol da qualidade da uva, né? Sim. Também é vindima, né? Aí já falando de espumantes, né? Manual ou mecânica, isso aí vai afetar a qualidade da uva, naturalmente. A prensagem, né? A Exatamente. prensagem mais suave, ela afeta a qualidade da uva. A prensagem que você prensa mais o vinho, você acaba extraindo até aquela parte mais amarga, né, da uva. Então, A prensagem tem que ser suave, né? Se for muito intensa, exatamente, vai dar amargor, né, no espumante, né? exatamente, vem para amargura ali. Rapaz, estão falando de novo aqui para trazer você para Ilhéus. Eu já chamei, ele não quer vir, cara. O cara é estrela. Aí Vamos a gente marcar qualquer vem, vez. a gente vem para as técnicas de vinificação, né, em adega, que é outra coisa que, obviamente, vai diferenciar a qualidade do vinho, né? Então, mais ou menos tempo surli, tem gente, tem produtor fazendo, embora muito contestado, batonagem, champanhe, né? É uma coisa mais utilizada para vinho, né? Tranquilo, né? Você fala assim, Uhum. a grande crítica que você faz, você vai perder a delicadeza, né, da própria perlagem, mas já há produtores fazendo isso. Não é uma tendência, né, mas há gente fazendo isso. Então, essas técnicas de vinificação são coisas que afetam, evidentemente, o estilo e a qualidade. A doçura, né? A doçura, o licor de Uhum. expedição, né? Que é adicionado para a segunda fermentação. Isso é uma questão que Uhum. definitivamente vai afetar o estilo, principalmente, e a qualidade, sem dúvida nenhuma, né? É. E aí você tem todas aquelas classificações que vão desde a Natura até ao SEC lá, né? O Bernardes, eu tenho Natura até tem. uma história interessante depois para falar nisso aí, na dosagem aí. Fala agora, pode falar agora. É. Não, Interrompa porque eu porque tô com sede. nos primórdios, né, de champanhe, o consumo era mais do estilo doce, né? Bem doce. Então, a gente vinha do doce, que tem acima de 50 gramas por litro de açúcar, vindo para os mais secos, do mais doce para o mais seco. Aí vem o demi-sec,
né, de 32 a 50. O demi-sec até, pessoal, é aquele espumante para acompanhar o bolo de casamento, o bolo de aniversário, quando tiver uma festinha, o demi-sec é muito bom para essa situação. O sec, que aí já vem de 17 a 32, extra sec, 12 a 17 gramas por litro de açúcar. E aí que teve a sacada que o brut, não se tinha um termo, né? Você vende sec, extra sec, ou seja, mais seco ainda. Pô, e depois de extra sec, que termo você vai inventar, né? Aí um crítico na época que falou bruto, né? Que seria o brut, né? Isso acho que o primeiro brut que teve foi Perrier Jouet, em 1846, se eu não me engano. Então, Foi, aí veio o brut. exatamente. A história é essa, 1856, e foi um fracasso de audiência. Foi muito mal de mercado. O paladar não estava adaptado, né, para essa coisa mais Exato, seca, né? exato. E depois aí vem o Extra Brut, com até 6 gramas por litro de açúcar. E por último o Nature, onde não se adiciona açúcar, não se faz dosagem. O açúcar que tem é natural do vinho, primeira, né, da já uva. que você falou aí, a primeira Brut que fez sucesso, a primeira Maison que conseguiu fazer sucesso com o Brut, foi cerca de 40 anos depois, agora não vou lembrar a data, a Pommery. A Pommery insistiu, né, na questão, conseguiu uma safra fabulosa, e acabou com a maturidade esplêndida das uvas, preservando a acidez, né? Porque a grande questão aí é a acidez também, né? E aí conseguiu fazer um brut e vendeu para o mercado inglês e foi sucesso absoluto. Foi a safra, até aquele momento, a safra mais bem vendida e a mais cara de uma dúvida aí do Lucas, grande Lucas, esse é grande mesmo, um amigo aqui, vizinho, o que é licor de expedição, do que é feito, Jorginho? Vai lá, Opa! toca, toca, pode Licor de responder. expedição, utiliza o vinho mesmo, o próprio vinho que foi feito, e se adiciona uma dosagem de açúcar naquele vinho. Né? Até uma coisa interessante, Bernardo, as garrafas de espumante, eles faziam a segunda fermentação e tinha que tirar a tampinha de cerveja para poder expulsar as borras e depois fechar com a rolha, né? E nesse processo, no início, não se congelava a ponta da garrafa. Era o que eles chamavam à la volée, se não me engano. E nisso se perdia muito conteúdo. Então, até a tradição de se ter essa cápsula mais comprida, no champanhe, a história mais interessante que eu ouvi a respeito disso, era justamente para não aparecer que a garrafa estava mais vazia, porque se ficasse na prateleira uma garrafa mais vazia que a outra, o pessoal não comprava mais vazia, né? Então eles botavam essa cápsula mais comprida para esconder o nível, o volume da garrafa, né? Então foi a explicação até mais plausível que eu ouvi sobre esse tipo de coisa. Então, justamente, eles expulsavam as leveduras e tinham que completar o nível, e eles completavam com vinho e um pouco de açúcar. Dependendo de quanto você quer que o vinho final fique de açúcar, você põe mais ou menos nesse licor de expedição. Né? Perfeito. Então, seguindo aqui, além da doçura, o tipo de segunda fermentação, sem dúvida, vai afetar o estilo e a qualidade do espumante, né? Se é na garrafa, se é no tanque, se é por interrupção da fermentação, enfim. E por último, e para a gente chegar nos finalmente, né? O terroir, né? O terroir que é aquela questão de clima, solo, e que é o que faz champanhe ser champanhe, que é a pergunta do Stever, ele é apressado. A gente sabe disso, né, Biral? O cara nos fez percorrer 30 e tantos quilômetros num dia só lá em Paris, na viagem, e correndo praticamente. Então, essa combinação de clima, solo, o solo de Champagne é rico em calcário, né? Então é realmente o terroir
que vai, essa combinação de clima e solo é que vai fazer de champanhe ser champanhe, né? Então, champanhe, né? Já entrando na nossa, no último, no principal ponto, né? Dessa live. É, o principal ponto da live. Então, a champanhe, O ela Plínio aí, olá Plínio. é o vinho espumante por excelência, né? É a grande referência dos espumantes. E, basicamente, em champanhe, a gente fala em três uvas, né? Pinot Noir, a Meunier e a Chardonnay, né? O Pinot Noir, 38% de representatividade em termos de plantação, Meunier 34% e 28% ali da Chardonnay. Mas não são as únicas três não são essas únicas três as permitidas, né? Nós Tem temos aí 1% aí de mais alguma coisa, né? Exato. Vai lá, toca. Quais Não, vai são? você, vai você. Não, vai lá, Ah, vai lá. Havane, Petit Meslier, Pinot Blanc e Pinot Gris, né? Que também é conhecida como a Fromentor, né? Lá. Isso. Interessante que eu já tive a oportunidade de provar alguns cuvês que levam, né? Acho que um do Olivier Oriot chamado Sanxan, que são 5 castas, eu não vou lembrar quais castas são. Um bem icônico do Laertes, que é também um vinho de parcela única, né? Que é o Lesset, né? Que tem todas essas 7 parcelas, né? Levam as 7 castas, né? Exatamente. E tem um cuvê lá que é bem interessante da Tarlan, né? Que é um chamado Ban. Leva as 7 também, Bernard? Não, só leva 3 e são as 3 do que se costuma chamar de cepage oublié, as castas esquecidas lá, né? Que Sim. são Pinot Blanc, Arbane e Petit Meslier, né? A Tarlan produz e essas todas cultivadas dentro de uma mesma parcela, tudo cultivado no mesmo lugar, né? Num único vinhedo, né? Olha o Stever Então, falando aí que elas davam baixo rendimento, por isso foram preteridas, né? exatamente, exatamente. Foi por isso. Mas tem muita. Tem bastante gente assim revivendo isso aí, né? Uma onda revival, né? Então, tem alguns cuvês bem interessantes à base dessas castas ou que levam essas castas. É uma coisa interessante, né? Chardonnay, Pinot Noir, Meunier, realmente, né, dão um rendimento excelente. A Chardonnay, inclusive, você pode aumentar muito o rendimento, que ela não cai a qualidade, claro que até certo ponto, mas isso tornam elas bem interessantes, né? E outra coisa legal delas, que principalmente Pinot Noir e Chardonnay, são uvas bem neutras, né? Então elas não brigam com aqueles toques da autólise, quando é feito, né? Isso. Assim, diferente de castas semi-aromáticas, como a glera lá no Prosecco, então ela já, se fosse fazer um método tradicional com a glera, já haveria uma briga ali da potência da fruta com a autólise, né? Isso. Então, o momento Senta que lá vem história, parte 2, né? Ainda Agora falando sobre champanhe, eu quero ver. chegou na parte que eu gosto. Ó, tô chique aqui, ó, vou até moranguinho com meu. Pô, cara, não tem nada disso. Então, assim, não sei, pessoal, não sei se já tem aquele filme do esqueci o nome agora, engraçado. Por isso que eu tenho que anotar as coisas. Eu vinha falando dele aqui, Sideways. Sideways. Ah, Sideways. Olha assim, o Carlos aí. Sideways é um filme bem legal sobre vinho, né? E o personagem principal ele fala da Pinot Noir, né? Como uma grande, ele faz um discurso belíssimo enaltecendo a Pinot Noir como a Pinot Noir grande sobrevivente, porque ela tem que lutar para sobreviver e tal.
A história de Champagne é muito disso, é muito Pinot Noir, né? Não só porque tem Pinot Noir na maioria da plantação, né? Mas porque Champagne é uma sobrevivente. O que esse pessoal fez para sobreviver, é, Champagne, como toda a França, praticamente toda a Europa, né, foi dominada pelo Império Romano. As vinhas vieram ali do fim do século V, né? Inclusive, para quem for visitar lá, ainda há resquícios do Império Romano em Reims. Existe a Porte-des-Mars, lá, né, bem pertinho da estação de trem. Vale a pena visitar, né? É, e o Império Romano teve lá como principal atividade, esse é uma história bacana que vai influir diretamente lá na frente, o comércio, né? E a questão das minas de calcário. O que? As minas de calcário, aí que é uma grande sacada. Por quê? Eles escavavam basicamente o solo para retirar calcário. Isso formou praticamente uma cidade inteira subterrânea lá, certo? Que é o que a gente tem hoje como Baconzitos, exatamente. Ele não está aqui, o Mauri aí. Baconzitos. Então, basicamente, essa cidade subterrânea que tinha lá foi quase que por acaso, né? Se descobriu séculos mais tarde, 15 séculos mais, 15 não, não foi 15 séculos, 12, 13 séculos mais tarde, o seguinte, que a temperatura interna ali delas, né, ela é perfeita para armazenar o quê? Champanhe. Então você tem hoje cidades subterrâneas com 34 quilômetros, eu acho que é a da Moët Chandon, de estoque de champanhe. Então, o pessoal... É impressionante, né? Exatamente. Então, o que foi lá atrás as minas de calcário serviu agora, já em meados do século XVIII, XIX, para servir de depósito das garrafas de vinho para amadurecimento desses vinhos, né? Isso é uma coisa visitável lá. E é emocionante, é muito interessante para quem for lá fazer a visita às Grandes Maisons, né? Sei lá, a primeira que eu fui, que tem uma relação especial a Pommery, descer aquelas escadas é sensacional, a escada da Pommery é uma coisa sensacional. Veuve Clicquot, enfim, você só consegue ter noção do que é a dimensão daquilo, do Macraer, descendo, né? É uma coisa bem interessante, eu vou publicar ali no perfil nosso ali do Instagram, né, do blog, as fotos dessas Craiers, só para o pessoal ter ideia de como é realmente uma cidade subterrânea. Então, voltando à questão da sobrevivência, ela foi Sim. atacada por Átila, o Huno, que conquistava tudo, derrubava impérios na época, ainda na época do Império Romano, ali no século V, sobreviveu, resistiu. Passou pela Guerra dos 100 Anos, foi enormemente castigada, resistiu. Passou pela Peste Negra, dizimou mais da metade da população, resistiu. Guerra dos 30 Anos, resistiu. Primeira Guerra Mundial, né? A cidade foi completamente destruída. A Catedral de Reims, aquela coisa lindíssima, foi destruída. A gente tem um texto no blog, um texto que inclusive eu já publiquei anteriormente no V ao Cubo, o blog do CITA, que fala sobre essa questão histórica, né, da Primeira Guerra Mundial e da cidade e de Champagne, né? Lá é visitável o Museu do Forte de la Pompelle, né? Que é uma fortificação que tem toda uma cidade lá dentro, né? Que o pessoal viveu lá Lá, dentro. Então você tem Tati. padaria, tem tudo ali, né? Vale a pena visitar. Em relação à Segunda Guerra Mundial, tem um livro fantástico chamado Vinho e Guerra, que conta a história dos produtores, aí tem Bordeaux, Champagne e tal, e que é, cara, sensacional e fala ali de histórias muito divertidas de como se enganavam os nazistas, né, para esconder champanhe.
E existe lá uma coisa que é pequena, pouco conhecida, pouco visitada, que é o Musée de la Reddition. Oficialmente, a guerra acabou ali no dia, agora eu não me lembro se foi 6 ou 7, Foi isso, de 6, maio, né? 6 de maio. No dia 5 de maio, né, no 5 de maio, foi assinada a rendição. No QG do general Eisenhower, que ficava em Reims. Né? E esse museu, e essa sala do QG do general Eisenhower é até 8 de maio na Europa. Perfeito. Então, 7 de maio foi o dia em que foi assinado. 8 de maio eles assinaram de novo, por quê? Porque o Stalin não estava presente na primeira assinatura, basicamente por isso. Então, no 7 de maio foi assinado dentro do QG, e esse QG é visitável, tem os mapas de guerra lá, é uma coisa que realmente é muito legal. A D951 eu vou fazer uma live só para falar nisso, porque vale uma história, né? Enfim, e tem a questão também da Belle Époque, que foi quando o champanhe se transformou em champanhe. Bernard, Oi. deixa eu te falar uma coisa. A gente só tem 3 minutos. Será que o pessoal quer que a gente continue? Senão, de repente, a gente encerra e reinicia aí. 3 minutos, acho que a gente faz a votação nem chegou aí. perto de terminar, né? Porque o Instagram vai tirar a gente do ar, completar 1 hora. E faltam 3 minutos. Sério? Acho que vale, né? Eu acho que alguma... Vamos, pessoal. Põe aí um joinha se vocês realmente quiserem que a gente continue. Aí a gente encerra aqui, abre outra e a gente tem mais um tempinho para concluir. Na verdade, falando sim. a parte boa mesmo vem depois. Por enquanto a gente só chateou vocês. Exatamente. Melhor que tá agora. Então vamos sim, a galera está dizendo que sim, pode reiniciar. Então eu vou falar só rapidinho, a D951 que ele está falando aí, quando houve o desembarque na Normandia, né, lá na Normandia, a primeira cidade conquistada foi Saint-Mère-Église, na Normandia. Né? E depois eles vieram tomando toda a parte da França até chegar à Bélgica, a fronteira com a Alemanha. Né? E até a cidade de Bastogne. É muito interessante ver, tem o Band of Brothers fala muito bem dessa história. Então, a D951 foi uma estrada que eles fizeram basicamente para comemorar todas as cidades que foram libertadas nesse caminho histórico que as tropas passaram. E tem os marcos, né, dessa D951 que chama Voie de la Liberté, que é a Estrada da Liberdade. Então, até daqui a pouco para vocês. Tá. Vou encerrar aqui. Vamos encerrar e já voltamos, hein? Ok, valeu.